Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, todos que nos assistem e acompanham a nossa sessão. Apresento, senhor presidente, primeiro uma moção de congratulação. Requer a mesa diretora na forma regimental e ouvido o colendo plenário que seja encaminhada a essa egrégia Casa Legislativa moção de congratulação à presidente do sindicato do Sindafaz, Sindicato dos Servidores Administrativos Fazendários do Mato Grosso do Sul, a senhora Darlene Pereira Mendes, pela solenidade de posse, pela posse da diretoria executiva e conselho fiscal para o triênio 2013-2016. Quero apresentar também, senhor presidente, aqui uma moção de congratulação. Indico à mesa diretora, ouvido o colendo plenário nos termos que dispõe o regimento interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente à diretora-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito do município, é uma indicação, senhor presidente, do município de Campo Grande, senhora Cátia Maria Moraes Castilho, com cópia ao excelentíssimo prefeito municipal de Campo Grande, senhor Alcides Jesus Peralta Bernal, solicitando estudo técnico para instalação de redutor de velocidade na Rua Guia Lopes, número 363, bairro Amambaí, em frente ao Colégio Desafio Centro Educacional nesta capital. Ainda, senhor presidente, apresento moção de congratulação, requer a mesa diretora na forma regimental e ouvido o colendo plenário que seja encaminhado por esta egrégia Casa Legislativa moção de congratulação ao excelentíssimo prefeito municipal da capital, senhor Alcides Jesus Peralta Bernal, com cópia à diretora, presidente da Fundação Municipal de Esporte, pelo lançamento oficial das atividades esportivas do nosso município, que ocorreu no dia 3 de março de 2013, no Parque Ayrton Senna, nesta capital. Apresento, por último, senhor presidente, um projeto de lei. Projeto de lei que dispõe sobre a instituição de comissão de transição governamental e da outras providências. Artigo 1º. Após a declaração da Justiça Eleitoral informando o resultado das eleições e o candidato eleito para o cargo de governador do Estado de Mato Grosso do Sul, é garantido ao mesmo o direito de instituir e organizar comissão de transição, observadas disposições desta lei. Artigo 2º. A comissão de transição de que trata o artigo 1º tem por objetivo garantir ao candidato eleito conhecimento a todos os dados e informações necessárias da administração pública, de modo a propiciar o planejamento de seus atos a serem editados após a posse. Artigo 3º. A comissão de transição será integrada por membros que representem: 1. O candidato eleito para o cargo de governador do Estado. 2. O governador do Estado. Parágrafo 1º. O candidato eleito e o governador do Estado deverão indicar os membros da equipe de transição, cuja nomeação se dará pelo governador do Estado, no limite de 4 membros para cada representante, estabelecido no inciso 1 e 2 deste artigo, inclusive estabelecendo início e encerramento dos trabalhos. Parágrafo 2º. A coordenação dos trabalhos da comissão de transição será exercida por um dos membros de que trata o inciso 1º deste artigo, conforme indicação do candidato eleito. Parágrafo 3º. Não será devida remuneração a qualquer título para os membros componentes da equipe de transição. Artigo 4º. As reuniões da equipe de transição deverão ser agendadas com antecedência e será objeto de registro em atas. Parágrafo único. O Poder Executivo disponibilizará sua estrutura para a realização das reuniões da equipe de transição, podendo, para tanto, utilizar-se de computadores, materiais de consumo e outros instrumentos necessários ao desenvolvimento das atividades. Artigo 5º. Caberá ao coordenador da equipe de transição encaminhar por escrito ao secretário de Governo do Estado os pedidos de acesso às informações e dados nos registros ou documentos relativos a todos os órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta. Parágrafo 1º. O prazo para a resposta das solicitações formuladas pelo coordenador da equipe de transição não poderá ser superior ao estabelecido no artigo 11, parágrafos 1º e 2º da Lei Federal 12.527 de 2011. Parágrafo 2º. Os titulares dos órgãos e entidades de administração pública direta e indireta são obrigados a fornecer as informações e documentos solicitados pelo coordenador da equipe de transição. Artigo 6º. Sem prejuízo do disposto acima, os documentos e informações abaixo serão obrigatórios e franqueados o acesso à equipe de transição. Aqui traz, senhor presidente, uma relação de documentos que deverão ser abertos
franqueado o seu acesso à equipe de transição, que vai desde PPA, LOA, LDA, demonstrativos de saldos existentes, demonstrativos de restos a pagar, demonstrativos de dívidas fundada e flutuante, relação de compromissos financeiros, relação de contratos de serviço de natureza continuada, demonstrativo de despesas assumidas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, inventário atualizado dos bens móveis e imóveis, levantamento de bens de consumo, levantamento da situação do quadro de servidores, relação de folhas de pagamentos não quitadas no exercício, se houver, relação de informes mensais dos sistemas LRF, SICOM e SICAP, relação de atos que no período eleitoral propiciaram a concessão de reajuste salarial, nomeações, demissões e outros, ou a realização de concurso público, cópia de prestação de conta, comprovante de que a administração se encontra regular quanto aos repasses devido ao regime de previdência geral ou próprio, relação da situação da dívida e parcelamento junto à RPPS e RGPS, relação de despesas e receitas mensais, declaração do gestor informando que não concedeu aumento de despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato. E mais alguns documentos, senhor presidente, e ao final, para terminar, o projeto também prevê aqui as condutas ilícitas que são previstas no projeto, que ensejam responsabilidade do agente público caso se recuse a fornecer esses documentos. Essa presente lei tem o intuito, deputado Zé Teixeira, de dar uma colaboração ao nosso Estado para que nós possamos regulamentar uma transição nos moldes como deve ser feita e que a sociedade espera, ou seja, com responsabilidade do gestor que está saindo e do gestor que está assumindo o cargo de governador do nosso Estado. Só isso. Obrigado, senhor presidente.